quero ministrar uma palavra hoje contigo, que eu estou intitulando ela como o ponto de partida. E para isso, gostaria que você pudesse abrir a tua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Primeira João 3,8. Perdoem pela minha falta de voz, espero que esteja possível de compreender. Amém? Você achou? Está lá no finalzinho da tua Bíblia, um livro bem pequenininho. Não é o Evangelho de João, mas é a carta de João. Tem 3 cartas, então está escrito aí na tua Bíblia, número 1, João, capítulo 3, versículo 8. Nós vamos ler a parte B. Tá certo, gente? Está preparado aí? Se você trouxe material de anotação, faça as tuas anotações. Eu creio que Deus vai revelar coisas grandes e poderosas nessa noite para a tua vida, em nome de Jesus. Então hoje nós vamos ter essa palavra diferente, essa palavra que traz um ponto de vista sobre a nossa caminhada cristã e sobre aquilo que nós esperamos de Deus. Para isso, eu quero começar com essa frase bíblica, com essa afirmação, que está em 1 João 3,8, na parte B, na segunda frase do versículo, que diz assim: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Diga assim comigo: Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Quando nós lemos esse texto, nós nos enchemos de esperança, porque o Senhor Jesus, Ele tem todo o poder e toda a autoridade para reverter qualquer situação de pecado, qualquer situação de trevas, para receber o nosso arrependimento e transformar a nossa vida, transformar a nossa família, transformar a nossa realidade, para estar trazendo cura, para estar trazendo perdão. Nós sabemos por meio desse texto que o Senhor Jesus, Ele tem tudo aquilo que é preciso para que nós venhamos viver o que Deus tem preparado para nós. Agora, a grande pergunta que eu quero deixar para você aqui nessa noite é o seguinte: na tua concepção e na tua vida, quais são as obras do diabo? O que são essas obras do diabo que Jesus, com o seu poder e com a sua obra, precisa destruir na tua realidade? E por base na tua resposta a essa pergunta, você vai ter uma expectativa daquilo que Deus poderá fazer na tua vida. E conforme a resposta dessa tua pergunta, você pode limitar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, ou você pode expandir aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Então, quando nós temos essa inquietação dentro de nós e começamos a pensar, o que Deus pode mudar? O que Jesus pode transformar? O que Ele pode reverter? Nós temos um ponto de partida da nossa fé. E aquilo que você espera determina o que você recebe. Muitas vezes Jesus dizia, quando estando nessa terra em forma humana, as pessoas se aproximavam dele. Eu não sei se você já leu os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, e vários milagres que aconteceram. Jesus olhava para a pessoa e dizia assim: seja feito conforme a tua fé, seja feito conforme você creu. E Jesus se admirava da fé de uma pessoa. Daqui a pouco ele era impedido de fazer um milagre por causa que aquela localidade ou aquele grupo de pessoas não tinha a fé requerida para isso. Então, normalmente, Deus ele vai ter a liberdade de agir na nossa vida, de destruir as obras de trevas, de destruir as obras do diabo, de reverter tudo que é tipo de prejuízo, de mal que esteja atuando em nós, conforme nós cremos. Ou seja, se tem uma parte das nossas vidas que nós não cremos que Jesus deva atuar ali, nós limitaremos o agir de Deus em nós. Então, a partir disso, eu quero hoje falar uma palavra breve de 3 grandes aspectos que podem ser o nosso ponto de partida. Eu vou começar com aquele que tem sido o aspecto mais comum, o fundamento mais comum das pessoas que chegam até a igreja ou das pessoas que pertencem ao cristianismo ao redor do mundo. E nós vamos ver esses 3 aspectos lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Se você quiser abrir na tua Bíblia, livro de Gênesis. Nós vamos estar estudando no capítulo
3 e depois no capítulo 1. Então, em Gênesis capítulo 3, versículo 22 e 23. Gostaria que você pudesse abrir esse texto. Porque para a maioria dos cristãos, este é o ponto de partida da sua fé. É isso que as pessoas esperam de Deus, ou melhor, limitam o que Deus pode fazer a isso. Não estou dizendo que esse primeiro aspecto que eu vou te mostrar aqui hoje seja algo pequeno, seja pouca coisa. Mas nós precisamos entender qual é o nosso ponto de partida para aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Vamos entender esse primeiro aspecto em Gênesis 3, 22 e 23. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Por isso o Senhor Deus o mandou embora, mandou o homem e a mulher embora da sua presença, do jardim do Éden, do acesso à eternidade. Então, em primeiro lugar, a primeira perspectiva, o primeiro ponto de partida que muitas pessoas têm do que Jesus pode fazer na sua vida, se chama vida eterna. Diga assim comigo, vida eterna. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós temos uma grande esperança, que é a esperança para o que vai acontecer conosco após a nossa morte. Nós vemos que no princípio Deus criou a humanidade, Deus criou homem e mulher com o propósito de viverem eternamente. E eles viviam em uma localidade que a Bíblia chama de Jardim do Éden, que tinha lá um recurso natural, que era o fruto da árvore da vida, que dava acesso a que a vida se renovasse e que não houvesse morte. No momento em que houve o pecado, homem e mulher, e quem sabe alguma descendência que estivesse, isso é discutível, mas Adão e Eva, pelo menos, foram então expulsos da presença de Deus e desse jardim, desse ambiente. Como consequência, não tiveram mais acesso à eternidade. E aí agora, por causa do pecado, o homem passa a enfrentar a morte. E diz em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Mas o presente que Deus nos dá por meio de Jesus é a vida eterna. Então Jesus veio para nos salvar da condenação à morte eterna. Isso que eu estou falando para você é uma coisa muito fundamental do cristianismo. Mas muitas pessoas estão dentro das igrejas sem estar preocupadas com isso. Estão dentro das igrejas preocupadas em ter um aumento no seu salário, estão dentro das igrejas preocupadas em, quem sabe, ter uma autoestima melhor, em, quem sabe, se dar um pouco melhor com os filhos, ter uma conversa mais franca com o marido. Mas já te alerto, amplie esse ponto de vista para, no mínimo, isso que nós estamos falando aqui hoje. Para que a tua vida com Deus seja baseada na perspectiva de você receber dele o presente da eternidade, a graça da vida eterna. Quando alguém entende a sua busca a Jesus como um ponto de partida da vida eterna, essa pessoa jamais vai se afastar dos caminhos de Deus. Essa pessoa jamais vai se desviar da palavra de Deus. Essa pessoa jamais vai deixar de pertencer à igreja de Cristo. Não precisa ser a família da fé a quem vê a mão que ela pertença, mas ela vai ter uma convicção tão grande na fé dela e na vida dela com Deus, que ela jamais, que ela jamais vai abandonar a Deus. Ela jamais vai cogitar se afastar da igreja, se afastar do corpo de Cristo, se afastar dos caminhos de Deus. Você sabe por que uma pessoa se afasta da igreja? Me desculpe se já aconteceu isso com você ou se você está voltando hoje afastado. Você sabe por que uma pessoa se afasta da igreja? Eu já me afastei da igreja com a minha família durante um tempo no início da nossa conversão. Por vários fatores que estavam acontecendo na nossa família, nós não conseguimos estar presentes, frequentando, mas nós não tínhamos entendido direito. Você sabe por que uma pessoa se afasta da igreja? Porque ela não entendeu ainda
a grandeza da salvação da morte, a grandeza da eternidade, a grandeza de ser livre da condenação ao inferno. Então, uma pessoa às vezes se afasta de pertencer ao corpo de Cristo, porque alguém não lhe estendeu a mão para lhe cumprimentar. Às vezes uma pessoa se afasta de pertencer ao corpo de Cristo, porque pediu para Deus para ganhar o dobro e não ganhou o dobro. Às vezes alguém se afasta do corpo de Cristo, porque queria casar com fulano, e o fulano se apaixonou pela Beltrana. E aí nós vemos na nossa nação um cristianismo raso, um cristianismo superficial, um cristianismo de brinquedo, um cristianismo que não é levado a sério, uma vida com Deus hipócrita. Então amplie o teu ponto de vista e, no mínimo, creia que Jesus destrói a morte e te faz acessar a vida eterna. Quando você crê nisso, nada te fará romper a tua aliança com Deus até o final dos teus dias nessa vida. Mas eu te digo mais, não é só sobre isso que o poder de Jesus foi liberado para destruir as obras de trevas. Nessa perspectiva, o ponto de partida é o perdão dos pecados para acessar a vida eterna. Alguns cristãos, alguns movimentos, algumas igrejas vão um pouco mais além nessa pregação e pregam sobre os dons do Espírito Santo. Então as pessoas creem que vão ter uma vida eterna, que vão vencer a morte, e buscam os dons do Espírito Santo, mas para por aí. Eu quero trazer agora um segundo ponto de vista mais ampliado, para que você fundamente a tua busca a Deus. Então vamos para Gênesis capítulo 1, vamos comigo. Veja que nós estamos voltando ao início. Se o teu ponto de partida é Gênesis 3, você está deixando de lado aquilo que Deus tinha em Gênesis 1. Então agora nós vamos para Gênesis 1, no versículo 28. Alguns cristãos, eu estou dizendo algo convicto, alguns cristãos têm este ponto de vista para a sua fé, um pouco além de receber a promessa da eternidade, a esperança de vencer a morte. Vamos ler Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aqui nós voltamos um pouco na história e chegamos no propósito de Deus para como o ser humano deveria viver nessa terra. Então lembra, Adão e Eva aqui ainda tinham acesso à eternidade, mas agora eles receberam de Deus uma missão sobre como deveriam viver nessa terra. E como eles deveriam viver nessa terra? Estabelecendo domínio, autoridade, estabelecendo aquilo que vinha de Deus como princípio, como essência, como natureza, como responsabilidade de cultivar, de guardar, de fazer crescer, de multiplicar, de subjugar, de estar vivendo a sua vida, de se preocupar em que Deus fosse glorificado por meio da sua existência, nessa vida aqui, nessa terra. A maioria dos cristãos não entende isso. Vive a sua vida de qualquer jeito, a sua aparência de qualquer jeito, a sua alimentação de qualquer jeito, a sua perspectiva de futuro no trabalho de qualquer jeito, os seus sonhos profissionais de qualquer jeito, a sua família de qualquer jeito, a responsabilidade com a sua palavra de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque estão olhando só para o dia da sua morte, que Jesus lhe salvou para a eternidade. Esse segundo ponto de partida eu estou chamando aqui, o primeiro era a vida eterna, este segundo eu estou intitulando como Reino de Deus. Diga assim comigo, Reino de Deus. Nessa perspectiva, o ponto de partida para a nossa busca a Deus é restaurar a autoridade que Deus nos deu nessa terra e que o diabo tomou. Satanás, desde o Éden, se você ler Gênesis 1, 2 e 3, você vai entender que por meio da serpente ele corrompeu o ser humano, corrompendo a aliança com Deus e fazendo uma aliança com ele.
Lá em Lucas capítulo 4, versículo 6, na tentação do deserto, o diabo chega diante de Jesus e diz assim, mostra num relance, numa visão espiritual, eu creio, todos os reinos do mundo. Não vou parar porque o assunto está bom. O diabo mostra para Jesus todos os reinos do mundo e diz assim a Jesus, se tu te prostrar diante de mim e me adorar, eu posso te dar todos os reinos do mundo. Olha o que o diabo diz para Jesus, porque me foram dados e eu dou eles a quem eu quiser. Em outro momento da palavra de Deus, lá na carta de 1 João, diz assim a Bíblia, o mundo inteiro jaz no maligno, perece no maligno, está morrendo debaixo do poder do mal. No livro de Efésios, o capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve que nós estamos debaixo de potestades de trevas que estão no ar sobre este mundo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe uma perspectiva que você pode crer, de que Jesus sim destrói a obra da morte, que é uma obra das trevas, para nos dar a garantia da eternidade, e passar uma vida inteira sofrendo debaixo de sistemas de trevas. Passar uma vida inteira nessa terra se conformando em que o mundo jaz no maligno, se conformando em que a corrupção exista na política, se conformando em que o reino de Deus não possa ser estabelecido nas casas de governo, na forma de tocar uma empresa, no jeito de conduzir uma família, para dominar os teus instintos sexuais, para dominar a tua língua, de fazer fofoca e falar mentira, porque nessa vida jaz no maligno. Então, se nós não tivermos o ponto de vista de restaurar a autoridade que nós temos para viver nessa vida, Deus não vai poder fazer. Então, quando nós ampliamos o nosso ponto de vista para um ponto de vista do reino de Deus, você começa a entender que Jesus também veio para destruir, para quebrar toda a autoridade do diabo sobre o teu casamento, toda a autoridade do diabo sobre a criação dos teus filhos, sobre os programas que são assistidos na tua casa, sobre aquilo que os teus olhos veem. Jesus também veio para quebrar toda a autoridade do diabo lá no meio do trabalho que você está, que às vezes tem um jeitinho lá que não é correto de fazer as coisas. Jesus também veio para quebrar a autoridade do diabo que está infiltrando dentro das escolas princípios de trevas para deturpar a moral dos nossos jovens. Jesus também veio para destruir as obras do diabo, que lá na mídia está colocando na cabeça das pessoas todos os dias músicas que falam em adultério, que falam em cabaré, que falam em mentira, que falam em traição, e os cristãos acham normal. Nós precisamos ter esse ponto de partida para incluir isso na nossa oração, para incluir isso na nossa fé, para restaurar a autoridade que Deus nos deu de governar nessa terra. A autoridade de implantar o reino de Deus. Jesus disse assim, se é pelo dedo de Deus, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então quer dizer que o reino de Deus chegou aqui nesse lugar. Não aceite perder para estruturas de trevas que estejam estabelecidas na tua vida. Não aceite perder para a doença. Não aceite perder para a miséria. Não aceite perder para o teu temperamento. Não aceite perder para a corrupção, para a sensualidade, para a mentira. Não aceite. Creia que essa é uma obra do diabo que Jesus também veio para destruir, e ele vai te dar poder e autoridade para reverter, para transformar, para fazer a diferença, para viver essa vida de um jeito totalmente diferente do que seria sem Jesus. Com base nesse ponto de vista, nesse ponto de partida, preste atenção no que eu estou dizendo. Eu sei que hoje você está pensando nas eleições, eu sei que está um calorão aqui dentro. Inclusive, prepare aí a tua oferta, você que pertence à família da fé, você que é um membro desse lugar, que nós vamos precisar levantar um recurso, nós vamos precisar que você semeie algo para colocar ar-condicionado aqui esse ano ainda. Quem crê, diga amém. Amém. Uau.
Mas é com base nesse pensamento, gente, que eu cresci na igreja vendo jovens pensarem o seguinte: vou me desviar e aproveitar a vida, vou curtir, vou dormir com um monte de mulher, vou fazer o que eu quiser, vou ser sensual mesmo, vou fazer a minha vida, vou viajar, vou mentir, vou me envolver com um monte de gente, vou aproveitar a vida, vou descobrir outras religiões. Quando eu tiver velhinho, eu busco a Deus na igreja. Sabe por que esse pensamento? Porque tem o ponto de vista da vida eterna, somente. Agora, se nós tivermos o ponto de vista do reino de Deus, a mentalidade é outra. Quanto antes eu puder conhecer tudo que Deus tem para mim, mais eu vou viver uma vida abundante, mais eu vou comer o melhor dessa terra, mais as promessas de Deus vão ser derramadas sobre a minha vida, mais a obra do diabo vai cair por terra na minha realidade, melhor eu vou viver, os meus filhos serão abençoados, o meu trabalho prosperará, a minha família será ótima, o meu lar será extraordinário. Essa é a expectativa que você tem que ter. Mas não para por aí. Vamos ampliar esse ponto de partida? Veja comigo um versículo antes. Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Diz assim a palavra de Deus: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26, se você quiser voltar mais um versículo. Gênesis 1, 26, projeta para nós, por favor. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deixa eu te perguntar, no teu instinto natural, sem saber nada de Bíblia, no teu instinto humano, quem é que é gerado à imagem e à semelhança de alguém? Qual relação é essa? Os pais com os filhos. E isso o diabo também roubou. E isso o diabo também deturpou. E isso o diabo também destruiu. E muita gente está dentro da igreja, querendo as bênçãos, mas não querendo passar 5 minutos com Deus. Muita gente está dentro da igreja, frequentando um culto, por achar que isso vai lhe fazer receber um benefício espiritual, e não porque tem prazer em estar na presença de Deus, junto com seus irmãos. Muita gente lê a Bíblia com medo de perder a salvação, e não com o desejo insaciável de que Deus fale algo com ele, com ela, naquele dia, por meio da sua palavra. O que eu quero dizer com isso? O terceiro ponto de partida e o mais profundo de todos, um pouquinho mais atrás, uma partida mais completa, mais ampla. Diga assim comigo: a família de Deus. Então muitas pessoas estão dentro da igreja só por causa da vida eterna e partem daí o que Jesus pode fazer para destruir as obras do diabo. Um grupo menor de pessoas conseguiu entender a sua vida com Deus a partir do reino de Deus. Então essa pessoa crê na vida eterna, mas também crê que o reino de Deus se estabelecerá na sua realidade e que as obras do diabo vão ser destruídas na sua família, na educação, no governo, nos seus negócios, nas suas finanças, naquilo que envolve a mídia, a cultura, a sua sociedade, a sua política, tudo aquilo que faz nessa vida para que seja abundante. Mas agora eu quero que você faça parte de um grupo seleto de cristãos nessa terra. O grupo que dá um passo um pouquinho mais atrás no seu ponto de partida e consegue entender que Jesus veio para destruir tudo aquilo que nos impedia de desfrutar da presença de Deus, de crescermos como filhos de Deus, de termos prazer em falar com o Senhor, em discernir a sua voz, em aprender a sua palavra, em ter tempo com Ele. Pessoas preocupadas em que a presença de Deus esteja lhe enchendo todos os dias. Quem de nós, inclua a mim, conseguiria dizer o que Jesus disse: eu não faço nada que eu não tenha visto o meu Pai fazer? Jesus nos mostra os efeitos poderosos de alguém que tem uma relação
transparente, profunda, com Deus como seu Pai, e não apenas como seu Deus, não apenas como seu Senhor. Quando nós temos esse ponto de partida, nessa perspectiva, a nossa principal intenção é restaurar o nosso relacionamento com Deus. E quando isso acontece, você começa a se preocupar agora com aquilo que você fala, com aquilo que você pensa, com aquilo que você planeja para o futuro. Você começa a se preocupar: o que agrada a Deus? O que é da vontade de Deus? No detalhe da minha vida, cada dia eu quero viver para estar junto da presença do meu Pai Celestial, para não afastar de forma alguma Ele de mim. Como diz o salmista Davi no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Não retires de mim o teu espírito. Você consegue perceber a grandeza disso? Quando Jesus está lá na cruz, e no único momento que a presença de Deus se retirou de Jesus, ele percebeu na hora. Ele precisava lidar com o pecado, a presença de Deus foi embora, ele percebeu na hora. E ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Veja, ele estava num dia difícil, estava na cruz, não tinha reclamado de nada ainda. Agora a coisa mais importante para Jesus era perceber a presença de Deus com ele. Quando você tem esse ponto de partida, você começa a levar muito mais a sério aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada. Muito mais a sério o teu tempo com Ele, a tua consagração, a tua dedicação em estar com o Senhor. Então eu te digo que o ponto de partida da nossa fé precisa ser o fato de que a paternidade de Deus seja restaurada. Que nós venhamos trabalhar todos os dias para que nós não venhamos perder a presença de Deus. A partir disso, você terá muito mais capacidade de estabelecer o reino dele nessa terra, e você terá uma certeza e uma confiança inabaláveis de que ao enfrentar a morte, você estará em casa. Ao enfrentar a morte, você estará com teu Pai Celestial. Vamos terminar lendo o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 5. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus quer sim reverter o problema do pecado para nos dar eternidade. Deus quer sim que nós venhamos destruir as obras de trevas nessa terra, para que a glória dele encha essa terra. Mas o propósito maior de Deus, o destino maior dele para a tua vida e para a minha vida, é que nós sejamos parte da sua família. É que você e eu tenhamos uma relação com Deus. Que você possa cultivar e se importar com um relacionamento com Deus. E nós nos relacionamos com Deus diretamente por meio da oração, por meio da leitura da palavra, por meio do jejum, por meio da adoração, como nós fizemos hoje aqui, por meio do ensino, do aprendizado da palavra, como estamos fazendo agora. Nós nos relacionamos diretamente com Deus. Mas nós também nos relacionamos indiretamente com Deus quando nós nos relacionamos como igreja. Então importe-se, valorize cada dia mais a tua célula. Valorize as pessoas que estão lá, valorize o teu líder de célula, valorize aquilo que a igreja propõe como práticas que você pode estar recebendo algo novo de Deus. Que o relacionamento com Deus seja a coisa mais importante da tua vida. Vai ficar fácil estabelecer o reino dele, as tuas necessidades serão acrescentadas e a certeza da eternidade fará parte do teu DNA. Disse o apóstolo Paulo assim: eu prefiro estar com Cristo, o que é muito melhor, mas eu sei que ele precisa que eu viva essa vida aqui na terra. Em outras palavras, ele disse assim:
Ele disse assim: para mim, viver é Cristo, mas o morrer é lucro. A Bíblia nos afirma assim que quando nós estamos enfrentando a morte, nós estamos indo para casa. Quando nós temos essa convicção de que somos destinados a sermos filhos por meio de Jesus. Jesus veio para destruir o impedimento de você ser filho de Deus. Veio para destruir as obras das trevas nesse mundo que causam o poder do maligno no nosso meio, e nós não podemos nos conformar com isso, temos que agir com a nossa fé. E Jesus veio para destruir a força da morte, a condenação eterna, para nos dar acesso à eternidade.